Vandique, nesse cenário, né, muitas pessoas estão falando o seguinte, a gente tem os argumentos e existem esses argumentos contrários à decisão da Moody's, mas a decisão é um fato, né? Ela aconteceu e deve movimentar algumas expectativas, principalmente investimentos, principalmente entrada de recursos aqui no país, ou pelo menos a tentativa de entrada ou a percepção de uma entrada de investimentos aqui no Brasil, né? Como que isso se daria nesse ambiente que a gente não tem essa perspectiva de um ajuste fiscal? Seria mais ou menos igual o que a gente está vendo com o PIB, que ele acaba sendo impacto de uma renúncia fiscal, de alguns investimentos por parte do fiscal, um voo de galinha? Esse tipo de investimento poderia ser também um voo de galinha para o nosso mercado? Esse é o famoso hot money, né? O dinheiro entrou, vai entrar, ontem a Bolsa deu uma bombada, deve dar uma bombada hoje. E é o famoso bate-volta, bumerangue, né? Entra, né? Caixa e fuga, mete a mão no caixa, sai correndo pela porta, é o que vai acontecer. Porque em termos de conjuntura, o Brasil vai bem. Mas quando a gente olha de estrutura, o Brasil está muito pior que estava há 10, 15 anos atrás. Quer dizer, isso faz com que investimento direto seja minimizado. Lembre o seguinte, apesar de ter recorde esse ano, né, nós estamos a metade do que a gente já foi no passado. Aliás, menos do que a metade. Porque o Brasil já conseguiu ter 110, 120 bilhões de dólares de investimento direto anuais. Hoje a gente está na casa dos 48, 49 bilhões. Quer dizer, é isso que conta. Né? Não estou desprezando o hot money, o dinheiro especulativo. Mas como o nome diz, ele é dinheiro especulativo. Ele vai entrar na bolsa, vai dar uma bombada. Quando eu sentir que eu ganhei o suficiente, eu vou embora e levo o dinheiro daqui. Por quê? O Brasil, o investimento da hora é a renda fixa, o diferencial de risco, o diferencial de juros. É onde está a oportunidade. Não que não exista nenhuma oportunidade na Bolsa, mas a renda fixa é o que atrai esse pessoal. Né? A gente vai chegar a um diferencial de juros, muito em breve, de 8%. E vai ter que ser esse valor de prêmio de risco por causa do risco iminente fiscal. Não tem outra maneira. É isso que está o problema. Posso fazer uma? Vandique, você estava falando aqui, até agora há pouco, né, você deu a deixa ali falando sobre a questão da China, e inclusive hoje a gente teve uma matéria na revista The Economist que traz ali uma comparação, inclusive, né, deste modelo chinês ao que aconteceu com a antiga União Soviética. Forte, inclusive, aqui, né, a matéria trazendo aí essa comparação. Eu queria entender um pouco da tua leitura, né, você sempre fala muito sobre talvez uma mudança que precisa ser feita neste modelo econômico chinês, mas seria um exagero ali da Economics, da revista Economist, que fez essa comparação de China com a antiga União Soviética? Como que você viu, de fato, essa possibilidade? Vou fazer até uma menção aqui ao meu querido amigo Walter Alba, que foi meu chefe, que faz 25 anos que ele escuta a mim dizendo isso, que na minha análise a China tem tudo para ser a próxima União Soviética. Por que eu digo isso? Eu concordo integralmente com a The Economist. A China é composta por diversas etnias e diversas sub-repúblicas lá dentro. O chinês que a gente entende como chinês é o chamado chinês Han. O chinês Han, quando a gente compara com as outras repúblicas, não é a maioria. Ele está localizado no centro do poder. Tá? Então nós temos uma espécie de discriminação, não seria um apartheid, mas quem realmente se dá bem tem que ser da etnia Han entre os vários chineses. E isso é muito bem distribuído do ponto de vista geográfico. E os chineses Han, depois da Revolução Socialista, a Revolução Comunista Chinesa, eles se inseriram em diversas partes, como os russos fizeram nas outras repúblicas, para ter representatividade nessas outras regiões. Outro ponto importante, né, sobre a China. A China que a gente conhece e que a gente se acostumou a adorar e olhar com bons olhos e falar muito bem, é uma China de 400 milhões de pessoas. Não é uma população pequena, mas é uma ínfima parte comparado com 1,4 bilhão que eles têm. Então esses 400 milhões de almas que conseguiram sair desse regime do interior têm vidas bastante abastadas, similares às vidas no Ocidente. Mas a vasta maioria dos chineses não tem esse tipo de oportunidade.
Inclusive, a China, pelos últimos 40 anos, vem mantendo o yuan subvalorizado ou desvalorizado artificialmente, apesar da maciça entrada de yuan em termos de trocas globais, de comércio global, né? A balança de pagamento da China é muito favorável a ela, que, né, corroboraria com um avanço, um ganho de valor por parte do yuan. E eles têm mantido isso para que o trabalho, né, o fator trabalho, permaneça desvalorizado, e isso faz com que a população não tenha condição de ir às compras. Hoje, o maior problema da China é exatamente isso. Ela não tem uma população capaz de consumir. E não é capaz de consumir por duas razões. Primeiro, porque os vencimentos, os salários, eles são extremamente baixos comparados com o resto do mundo. Eles têm subido, e têm subido bastante, mas ainda são muito baixos. E o outro ponto é que o investimento direcionado pelo Partido Comunista, pelo governo, para o setor imobiliário, ele se desfez. Foi muito, por muito tempo, e isso acabou gerando uma bolha, essa bolha explodiu. Nós vimos a explosão dessa bolha em 2022, 2023, e o valor desses imóveis que essas famílias compraram, que compreende 70% do valor da riqueza dessas famílias, do patrimônio líquido dessas famílias, caiu em mais de 30%. E 30% de toda a estrutura da economia chinesa, quando a gente olha o PIB da China, se traduz no espaço de construção civil e real estate. Quer dizer, é tremendo o impacto que isso teve, apesar das tentativas do governo chinês na semana passada de melhorar e flexibilizar essas relações. Agora, as hipotecas são um grande problema, né? Você tem hipotecas que agora podem ser renegociadas, mas elas sofreram 30%, 35% de desvalorização, e essas casas, esses apartamentos, eles não representam mais isso. Essas pessoas tiveram um impacto que a gente chama de impacto riqueza, né? Um efeito riqueza em economia. Só que é um efeito riqueza multiplicado por menos um. É um efeito pobreza. Elas se sentem mais pobres. Elas não só não têm mais o patrimônio que elas tinham, como também têm salários, vencimentos que são bastante depreciados pela decisão do governo chinês de manter o yuan depreciado artificialmente. Então não tem consumo.